A gente conversa agora sobre psiquiatria e alguns problemas atuais que atingem milhares de pessoas em todo o mundo. Desde a questão da tristeza e depressão, a relação que existe uma e outra, se existe relação, a universos mais complexos, os problemas mais complexos como bipolaridade, toque e também esquizofrenia. O Nelson Goldenstein é doutor em psiquiatria do Rio de Janeiro e esteve em Teresina a convite da Uninova-FAP. Nelson Goldenstein é doutor em psiquiatria do Rio de Janeiro, na verdade ele trabalha na UFRJ e está em Teresina para uma palestra como convidado da Uninova-FAP e a temática mais do que atual, empatia nas relações sociais. Eu quero saber dele qual a importância de uma e de outra nesse contexto que a gente vive hoje em tempos modernos. Hoje está se abrindo, de uns 15, 20 anos para cá, tem se aberto um campo novo que é o campo das neurociências. Durante muito tempo pensava-se, durante uma época, que os fenômenos todos podiam ser explicados pelas teorias sociais, depois pelas teorias psicológicas, depois pelas teorias biológicas, e hoje começa a surgir um esforço de articular o que se aprendeu com esses diferentes campos como dimensões de uma mesma problemática. Então nós estamos vendo que a empatia, que era um conceito muito usado na filosofia, é, na verdade, um conceito que se mostra até comprovável pela neurologia e pelos estudos em neurofisiologia. Nelson, hoje com esse fenômeno das redes sociais, a que ponto isso é bom para as pessoas, à medida que ele aproxima, mas também afasta do contato humano? Como é que isso influencia no dia a dia e no comportamento de todos? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil, mas eu só tendo a ver com bons olhos a internet e as redes sociais. Eu vejo, por exemplo, pacientes com sérias dificuldades de relacionamento social, pessoas com uma timidez enorme, ou mesmo pessoas com problemáticas autísticas. Eles conseguem, através das redes sociais, conseguem se relacionar e facilita muito. Então eu só vejo com bons olhos. Eu acho que isso não substitui as relações humanas, né? O contato físico. Sem dúvida, mas eu acho que isso tem aproximado muito. A gente vê hoje pessoas podendo se encontrar através da internet de forma que antes não seria nem possível. Hoje o mundo vive uma epidemia de esquizofrenia, de bipolaridade, de transtornos. O que você tem a falar sobre um e outro, ou todos ao mesmo tempo aqui? Eu acho que a epidemia é do diagnóstico, não necessariamente da doença ou dessas doenças. Houve uma tendência a se hiperdiagnosticar isso e hoje tem se repensado sobre isso, sobretudo porque há muitos estudos mais modernos mostrando que a esquizofrenia até diminuiu a incidência em relação a outras épocas, enquanto que outros transtornos, como os fóbicos, ansiosos, depressivos, estão mais frequentes. Ou seja, a terapia é importante e substitui o papel do remédio em algumas situações, em alguns casos? Eu não sei se substitui, mas complementa, né? Complementa. Acho que são todos os esforços que são feitos para ajudar a problemática existencial, ajuda. Depressão, eu acho que é um dos males do século, da sociedade contemporânea. Tristeza com depressão, dá para confundir uma outra? Até que medida elas se parecem? Dá para confundir, mas um bom profissional sabe diferenciar entre depressão e tristeza. Acho que de fato muitas vezes, sobretudo no senso comum, fica misturado e isso de fato fica. Nossa, talvez eu agora faça uma pergunta mais difícil ainda, viu? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão contemporânea da busca do ser e de um significado em tempos de redes sociais, onde o ser é ser visto. Até que ponto isso é bom ou isso é ruim? Ser é mesmo ser notado? Como é que você avalia isso? Realmente essa pergunta você está me encurralando com as perguntas difíceis. Não, é uma questão complexa essa, porque eu acho que há muitos aspectos do momento em que a pessoa vale pelo que ela tem ou vale pelo que ela se apresenta e não pelo que ela sente, que ela é.
E isso são problemas mesmo do mundo contemporâneo e talvez seja um dos motivos pelos quais a depressão, a ansiedade, os transtornos ansiosos e fóbicos têm sido tão mais prevalentes. A leitura é importante para entender o ser humano de uma forma geral, entender os sentimentos. Eu acho que isso tudo ajuda as pessoas a serem um pouco mais felizes, ou não? Sobretudo a leitura de poetas, escritores, os clássicos, que são as pessoas que... Os russos aí nesse contexto? Todos, russos e mesmo os gregos, e a leitura de uma maneira geral, não a leitura técnica, mas a leitura de uma maneira geral, porque são justamente os escritores e poetas que têm mais sensibilidade de descrever a dimensão existencial. Além dos MBAs e também das pós-graduações, a UniNovaFap sempre investindo no conhecimento nessa área. E você, como coordenador, queria que você falasse um pouco da palestra de hoje e qual a importância de descentralizar esse tipo de conhecimento para o público em geral. É uma preocupação que nós temos no UniNovaFap, sempre disponibilizar conhecimento, informações para os nossos profissionais, para os estudantes, enfim. E hoje nós temos a satisfação de receber o professor Nelson Gondestein, um dos brilhantes psiquiatras do Rio de Janeiro, do Brasil, digamos assim, pela sua referência nacional. Ele que é professor de um curso nosso de especialização. E a convite está fazendo essa palestra aberta à comunidade, aos profissionais da área, aos estudantes, sobre um tema muito pertinente e bem interessante, que é a questão da empatia nas relações sociais. Então, ficamos felizes por estar desempenhando essa atividade, esse papel de contribuir para a formação profissional, agregar conhecimento aos nossos alunos e aos profissionais da nossa cidade, com uma palestra como essa do professor e outros que, com certeza, nós iremos também disponibilizar. Agora vamos falar de criatividade na moda com um dos mais conceituados nomes do país na atualidade.